Galera, o Santos ganhou no final de semana e isso arrefeceu o noticiário. Vamos combinar que as coisas que poderiam acontecer essa semana não devem acontecer, como avanço em negociações com o Sampaoli. O Santos, para mim, já falei sobre isso aqui, mas eu sei que a audiência é rotativa. Se o Santos ganha do Vasco no Morumbi no próximo domingo, eu acredito que essa história de Sampaoli se enterra de vez. Senão os burburinhos vão voltar. Mas, e numa semana, claro, quando o time ganha, e foi assim semana passada depois da vitória contra o Juventude, apesar de que aquela vitória tinha sido muito aquém daquilo que a gente esperava, né, pelo desempenho patético da equipe naquele dia, as coisas tendem a se arrefecer, o time tende a se fechar e então, sem crise em andamento, menos coisas a serem comentadas. O trabalho continua, o Santos tenta se recuperar na tabela, o Santos encerrou o primeiro turno com um jogo a menos, justamente diante do Palmeiras, com uma campanha fora da zona do rebaixamento e tem a oportunidade de abrir o retorno, devolvendo a derrota que sofreu para o Vasco no primeiro jogo do campeonato e, mais do que isso, abrindo uma pontuação muito robusta da zona do rebaixamento. É o que todo mundo espera, assim o técnico vai ser mantido no cargo e então vamos falar de outras coisas. Mas sempre no Santos Futebol Clube, sempre há algumas situações que fogem do controle da diretoria, né? Que mostram o verdadeiro amadorismo que o Santos hoje é operado. E eu quero trazer para vocês aqui o vídeo, o trecho separado pelo Ademir Quintino no Instagram dele, de uma entrevista do técnico Vanderlei Luxemburgo que concedeu esses dias aí pro Miller. Miller, atacante, que jogou, claro, também no Santos no final da carreira, jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, jogou no São Paulo. E assim, a resposta do Luxemburgo pro Miller é uma resposta daquilo que a gente se perguntava durante muito tempo. Sei que já não faz mais parte da realidade do Santos essa situação específica, mas eu acho que vale muito pra gente que gosta de acompanhar os bastidores do Santos mais de perto, de como hoje o Santos é um clube que está a Deus dará em termos de planejamento. Mas antes de conversar sobre isso, sempre, né? Primeiro eu queria te pedir uma coisa. Seu like, que você se inscreva aqui no canal, que você faça parte do clube de membros se você achar que deve, que você, claro, comente aqui embaixo, que você hype esse vídeo, é super importante que você engaje com o conteúdo de alguma maneira. Pô, Rodolfo, tô sem grana, queria muito mandar aí um valeu demais, ou queria se tornar membro, mas não tenho condição agora. Deixa o seu like, eu já vou ficar muito feliz. E claro, se você chegar até o final do vídeo, também. Agora, também preciso dizer que ontem fiz um vídeo bastante longo aqui no canal e que me deparei com um ótimo feedback de vocês, dizendo que gostaram desse tipo de formato. Eu não vou me abster de falar, quando tiver bastante tema, muita coisa a falar, em vez de gravar 3 vídeos no dia, alguma coisa, eu vou gravar uns vídeos de vez em quando maiores para vocês, porque eu vi que teve uma aderência muito grande, uma retenção muito grande, isso é bom também para as métricas do YouTube, mas muito porque vocês, por algum motivo, gostam de me ouvir longamente, né? Então é bom saber disso, fiquei bastante feliz com o retorno. Agora vamos enfim ao vídeo do Vanderlei Luxemburgo, que foi procurado, segundo ele, pelo Marcelo Teixeira, há poucos meses antes do Kleber Xavier assumir. E olha, é estarrecedor o que o Luxemburgo fala. Eu vou até colocar o meu fone aqui para a gente poder ouvir juntos. Vamos lá, gente. Tá no ponto aqui. Proposta dessa para eu ser Luxemburgo aqui. Você vai ser o técnico e você vai ser o responsável, o head coach, responsável por todo o departamento de futebol para você fazer as coisas que tem que ser feitas. Eu quero departamento amador, departamento... Aí eu vou fazer do jeito que eu quero. Se não for isso, eu não quero. Por que eu quero isso? Porque eu quero... E aí ele tá falando sobre as condições que ele aceitaria qualquer trabalho na carreira dele, que seria ser uma espécie de híbrido entre técnico e diretor de futebol. Ele quer ter toda a autonomia, ele não quer ter que responder ninguém, ele não quer ser só o cara do campo. Ele quer ser o cara do campo e o cara de fora do campo. Não. Mostrar que o treinador brasileiro tem qualidade para fazer isso. Não adianta falar assim, meu nome é trabalho, eu quero me preocupar com o time no campo. Esquece, tem que fazer mais coisa do que isso. Hoje, como eu fazia antigamente. Não, você era muito mais que isso há 30 anos atrás. Você hoje, um treinador, o clube se chamasse, você iria? Eu iria nessa condição. Olha... Foi o que eu propus ao Marcelo. Marcelo Teixeira, tá?
Eu propus a Marcelo. Falei, Marcelo, eu vou. Foi quando saiu o treinador que ele me chamou. Sim, eu lembro. Saiu quando saiu Caixinha. Marcelo, segundo ele, ligou pro Luxemburgo. E a gente sabe da relação Marcelo e Luxemburgo. Marcelo e Luxemburgo foram presidente e treinador durante muitos anos do Santos em algumas passagens. Primeira passagem 2004, 2005 ele sai pro Real Madrid, volta em 6, fica 6, 7, aí sai de novo e volta em 2009. Quando ele fala que o Neymar era o filé de borboleta, ainda era o Marcelo, e a terceira passagem do Vanderlei, pelo Santos com o Marcelo, porque teve aquela passagem em 97 também, que o Santos ganhou a Rio-São Paulo. Lembro. Ele me ligou na imprensa. E falou, pô, você me vai cá, eu quero, Marcelo, eu te adoro. Marcelo é meu amigo, eu adoro a família do Marcelo, nós temos uma amizade carinhosa, de recíproca, né? Só que eu falei para ele assim, Marcelo, me contrata como treinador e eu vou ser o responsável. Eu vou montar, mas aí tinha... Por que ele não aceitou, Vanderlei? Porque tinha um empecilho que era muito... complicado falar, mas eu vou falar. Ou seja, olha aqui, o cara não podia falar isso, essa é a primeira coisa. Ele não podia falar isso, porque, obviamente, quando ele fala, é complicado falar, ele sabe que é uma coisa que, em tese, ele não podia falar e ele acaba revelando. Vamos ver a revelação. Não, mas tem que... Peraí. Não, mas eu vou falar. Tinha um empecilho que quem era o diretor executivo era o filho do Edinho, que hoje é presidente nacional do PT. Sabe quem é o filho do Edinho? Presidente nacional do PT? Pedro Martins. Pedro Martins, o técnico que foi contra a vinda do Sampaoli, que fez aquela entrevista a mais vergonhosa da história do Santos Futebol Clube. Assim, que ele era filho do Edinho, do PT, eu já venho falando isso aqui há muito tempo. Todo mundo, imagino que se você me acompanha, você sabe. Isso não é novidade para ninguém. Mas preste bem atenção, como diz o próprio Vanderlei, preste bem atenção. Quando ele fala sobre o Pedro Martins, ele não fala porque era o Pedro Martins que não me queria como treinador. Não. Eu queria comandar, mas não dava pro Marcelo me contratar porque quem comandava o futebol do Santos era o filho do Edinho, presidente nacional do PT. O que isso quer dizer? O que isso mostra pra gente? A gente fez várias perguntas ao longo da gestão, por assim dizer, do Pedro Martins enquanto CEO do Santos, do porquê ele estava lá sendo tão jovem, já que ele estava para ser demitido do Botafogo, porque ele saiu do Cruzeiro muito mal. Então, assim, por que o Santos contratou o Pedro Martins? E a gente começou a apurar na época e começamos a ver que, por exemplo, a relação do Marcelo Teixeira com o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, é muito forte, que o Santos antecipou receitas junto à Federação Paulista de Futebol e o Santos precisava ter uma relação importante com o Reinaldo Carneiro Bastos. A gente começou a perceber, por exemplo, que tem gente que trabalha no Santos até hoje, que foi indicada por Reinaldo Carneiro Bastos. Tem gente lá, inclusive, que já treinou o Santos interinamente essa temporada, que embora seja ídolo, foi indicação do presidente da Federação Paulista. E aí o que acontece? Aqui tá claro que o fato do Pedro Martins ser filho do Edinho Silva, presidente nacional do PT, fez diferença, porque senão ele não se referiria ao Pedro Martins como, não fui porque tinha o filho do ex-presidente nacional do PT. Não fui porque o Santos tinha um CEO que já exercia a função, ele poderia ter dito isso, mas você viu como ele falou. Não fui porque o Santos tinha o filho do presidente nacional do PT. Onde eu quero chegar com essa história? Eu falei há bastante tempo aqui, quando a gente vivia pedindo a cabeça do Pedro Martins, que o Santos, vamos lembrar, também não demitiu. Quem pediu demissão foi o Pedro Martins, diante da dificuldade que ele apresentou para trabalhar. Mas foram várias as vezes que o Santos se mostrou absolutamente descontente com o trabalho do Pedro Martins, a começar pela multa abjeta com relação ao contrato do Caixinha, né? Uma multa costurada pelo próprio Pedro Martins. E depois daquela entrevista, a gente soube, os apuradores, né, os setoristas disseram que o clima ficou muito ruim. Mas por que o Santos não demitiu? E aqui o Luxemburgo pode ter respondido, porque o cara é filho do presidente nacional do PT. Qual que é a relação do Edinho com o Santos, ou da relação do Edinho com o Reinaldo Carneiro Bastos, e que é um triângulo entre Santos? Eu não sei.
Só que o que dá para entender é que hoje o Santos é muito mais, ou pelo menos foi nesse período, muito mais gerido. E não foi no pior período da temporada, né? Pior período da temporada. Ontem eu peguei aqui, ontem eu trouxe a matéria do GE aqui que fala dos números do Santos nas últimas 10 rodadas, desde que o Kleber Xavier chegou. O Santos melhorou depois da chegada do Kleber e saída do Pedro Martins. O Santos melhorou, os números do Santos hoje são médios. O Santos tinha números de rebaixado, de lanterna do campeonato, quando esses caras estavam lá. E o Santos era gerido, o presidente dizia que era profissionalismo. Profissionalismo uma ova. Uma ova. É política, politicagem. Aonde esses caras querem chegar, eu não sei. O que a gente sabe é, o Marcelo, ele é vinculado a um determinado partido, que não é o PT. Mas esses partidos conversam. O filho dele também é vinculado a um determinado partido, que está no Santos hoje sem cargo e tomando decisões. É o filho dele que viaja para contratar, por exemplo, o Alexandre Matos. Segundo o próprio Matos falou na coletiva. Tanto Marcelo Teixeira pai como Marcelo Teixeira filho estão vinculados a partidos políticos, porque eles têm uma vida. Eles não são só empresários. Não são só empresários, donos de universidade, de construtora. Não, não. Para o negócio deles prosperar, é muito importante que eles façam política. E eles hoje são ligados a partidos. E a gente sabe como funcionam as alianças políticas, mesmo fora dos seus respectivos partidos. É assim que funciona a política brasileira. Ou seja, seria Marcelo Teixeira e Marcelinho Teixeira se beneficiando politicamente em alguma coisa pessoal ao dar o cargo para o filho do atual presidente nacional do maior partido desse país, que é o Partido dos Trabalhadores? E aí, tudo bem, se você gosta, se você não gosta, tem um monte de ressalvas, mas é o maior partido do país há muitos anos. Partido que hoje está no comando do governo nacional. Então, assim, isso me mostra muito claramente que essa gente que está lá está muito mais interessada em utilizar o Santos Futebol Clube enquanto instituição para ganhar pessoalmente do que em fazer boa gestão. É a leitura que eu faço. Eu estou afirmando que o Pedro Martins foi contratado por conta de um pedido do Edinho Silva para o Marcelo Teixeira em troca de alguma coisa. Eu não estou afirmando, não tenho essa informação, não faço ideia. Mas, cara, é o que faz a gente imaginar. Porque o Vanderlei aqui, de novo, ele fala, por que você não foi contratado? Porque estava lá o filho do presidente nacional do PT. E ele não fala mais nada. Não precisa, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Esse é o Santos Futebol Clube, minha gente. Esse é o Santos Futebol Clube de Marcelo Teixeira. Que coisa, né? A gente já falou aqui há bastante tempo, mas agora praticamente tivemos uma confirmação do porquê Pedro Martins foi contratado. Um currículo ridículo, nem idade para fazer essa função ele tinha. Depois de dar uma entrevista que ele tinha que ser demitido no meio da entrevista, alguém tinha que chegar no meio daquela entrevista e falar, queridão, por favor, ó, gente, tivemos um problema técnico aqui. E 5 minutos depois, a mesma imprensa que estava lá fazendo a coletiva recebeu o anúncio de que Pedro Martins estava sendo desligado do Santos. Se o Santos fosse um clube sério, era isso que aconteceria. Mas não. E esse senhor que arrebentou o Santos publicamente, e uma coisa é a gente aqui, enquanto jornalista, enquanto crítico, enquanto torcedor, criticar, porque o torcedor e o jornalista tem que ser oposição o tempo todo. Essa coisa de torcedor governista, isso é a pior coisa que existe. A gente tem que cobrar, não importa quem lá esteja. E mesmo que esteja sendo feito um bom trabalho, a gente sempre tem que querer mais. O sócio, o torcedor organizado, o adepto, tem que cobrar. E o jornalista também. Tem que ser um papel de oposição, com certeza. Agora, o cara que está dentro da gestão, o cara que veste o broche do Santos, defenestrar o Santos daquela maneira, praticamente aniquilar uma negociação com o Sampaoli, como foi feito naquele período, desculpa. E o cara estava lá porque filho do presidente nacional do PT, né? Então, irmão, eu não tenho muito mais o que acrescentar.
essa entrevista eu acho que mostra, e eu tenho certeza, conhecendo assim, né, não conheço o Marcelo, mas conhecendo o que a gente sabe, né, que a gente ouve falar do Marcelo, e a gente, o Santos, a gente acompanha o Santos em termos de ter sido presidido pelo Marcelo há décadas, muitos anos, né? Então a gente conhece um pouquinho da figura. Tenho certeza que ele vai bater o telefone pro Luxemburgo e falar: como é que você me coloca numa fria dessa? Como é que você me fala um negócio desse? Pô, você é meu amigo, como é que você faz isso comigo? E o Luxemburgo: não, imagina que não sei o quê. Olha, depois dessa declaração, acho muito difícil que eles trabalhem juntos por um bom tempo. Agora, se o Luxemburgo seria ou não um cara interessante para esse tipo de carga, é outra história. É outra história. O Luxemburgo é um cara que eu falo aqui, que eu acho que ele vive dois lados de uma mesma moeda. Sim, um lado a gente pode ver que, em termos de comparação com os técnicos de elite do futebol brasileiro, ele perdeu espaço por culpa dele mesmo, por desatualização dele mesmo. Só que do outro lado, tem uma galera que torna em dizer que ele é um cara absolutamente zero à esquerda hoje. Um cara que não tem a menor condição de trabalhar mais em alto nível. Eu discordo, discordo frontalmente disso. Acho que, de fato, ele é alguém que ficou um pouco para trás por conta de teimosias dele mesmo, mas muito longe de ser essa merda toda que muita gente pinta, que ficou legal, ficou cool falar que o Vanderlei é uma merda. Bons são esses caras da nova geração, e o Santos teve um monte que não fizeram porcaria nenhuma. Um deles o Santos enfrenta nesse domingo, que é um técnico patético, pavoroso, um dos piores técnicos pra mim da história do futebol brasileiro, chamado Fernando Diniz. Ah, mas ganhou uma Libertadores, etc e tal. Cara, aquilo ali foi uma junção de estrelas. O Diniz, ano passado, teve o aproveitamento com o Fluminense e com o Cruzeiro somados na Série A inferior ao do Lanterna Atlético de Goiás, uma amostragem grande de quase 30 jogos. Somados os dois desempenhos por grandes clubes, um que ele já estava lá há bastante tempo, que era o Fluminense, estava afundado na Lanterna quando ele é demitido, e o outro que ele afundou depois que saiu, o hoje treinador do Bragantino, né? Esqueci o nome do rapaz, Seabra. Ele pegou o time do Seabra e afundou o Cruzeiro. Ainda assim, foi mantido pelo Alexandre Matos e seus Blue Caps no começo do ano, etc. E acabou demitido. Olha o que aconteceu aí com o Leonardo Jardim. Olha onde o time tá. Com muito menos investimento do que o Diniz recebeu. A galera ama pagar um pau pro Diniz e adora defenestrar o Luxemburgo. Eu não tô nesse panteão, não significa que eu ame o Luxemburgo, não significa que, nossa, demita o Kleber Xavier e contrate o Luxemburgo, demita o Alexandre Matos e coloca o Luxemburgo como diretor de futebol e técnico, head coach, não significa isso. Mas o que a gente olha nos trabalhos dele recente, no Palmeiras e no Corinthians, por exemplo, que ele fez um trabalho melhor que muita gente que passou depois fez. No caso do Palmeiras, obviamente não, porque ali o Abel Ferreira é o técnico da história do clube. Mas muitos dos caras que foram campeões com o Abel, foi ele que revelou, foi ele que subiu. E que hoje, com 500 e quase 600 milhões de investimento feito pelo Abel Ferreira, o Palmeiras tá uma merda. O Luxemburgo descobriu caras ali que ninguém tava olhando. Esse cara não tem olhar, esse cara não tem entendimento. O Luxemburgo treinou 2 meses lá o Wesley e aquele outro meio-campista lá que foi vendido pro PSG, Moscardo, no Corinthians. As 2 maiores vendas do Corinthians dos últimos tempos. O Luxemburgo pegou, os moleques estavam parados, não sei o que, põe aqui, vendeu os caras. Não entende nada. O trabalho do Corinthians não foi um trabalho legal, mas foi melhor do que o Antônio Oliveira. O que tá fazendo o senhor Dorival Júnior? Eliminou o Palmeiras, tá nas quartas de final da Copa do Brasil, mas tem um jogo a mais que o Santos e tem um ponto só a menos. Em pontos perdidos, o Santos tá na frente do Corinthians hoje. Com esse trabalho magnífico do Dorival Júnior. E o Luxemburgo que não presta. Então, assim, de novo, não contrataria o Luxemburgo hoje, a não ser que fosse uma única oportunidade, um mercado muito defasado. Mas que ele é defenestrado de graça por muita gente que se acha moderna e entendida, isso é. E eu não vou cair aqui naquela coisa do senso comum. Eu prefiro que você ache que eu não entendo nada de futebol.
Mas eu vou dizer o que eu penso, irmão. E eu acho que essa gente que defenestra o Luxemburgo completamente está equivocada. Tem que ter mais, a gente tem que ter mais respeito a um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Um gênio. Que sim, ficou um pouco para trás, poderia se... Mas ainda tem idade para mostrar que pode voltar a viver, fazer um bom trabalho. Vamos esperar para ver se isso acontece. E aí eu quero ver a cara dessa gente, como vai ficar no dia que isso acontecer. O que você pensa? Comenta sobre tudo isso por aí. A gente vai se falando. Qualquer novidade eu volto aqui. Eu ouvi dizer que o Santos está atrás de um zagueiro, né? O Mussetti falou. Não temos ainda a revelação de quem poderia ser. O time está se preparando para o jogo contra o Vasco. Não há grandes novidades. Então, por hoje é só. A gente vai acompanhando o que estiver rolando e amanhã a gente volta aqui com mais calma. Fechado? Grande abraço e até o próximo vídeo.